Oi, bom dia! Cortei o cabelo e eu lembrei de uma história pensando sobre isso, que minha mãe é cabeleireira, certo? E eu, a minha vida toda, sempre cortei o meu cabelo com ela. Sempre. E eu lembro que no meu primeiro ano aqui, eu fiquei muito sentido tendo que lidar com essa questão de cortar o cabelo com outra pessoa. Até que eu fiz uma promessa, né? Eu prometi pra mim mesmo que eu só cortaria o meu cabelo a primeira vez depois de ter chegado aqui apenas com a minha mãe novamente. Ou seja, cheguei aqui em 2022 e eu só cortaria o meu cabelo se fosse com ela em algum momento. Eu cheguei a visitar o Brasil no ano seguinte, em 2023, o que significou que o meu cabelo cresceu por mais de um ano sem nenhum corte. Foi a primeira vez na vida que eu deixei isso acontecer. O meu cabelo ficou enorme, ficou grande. Foi legal pra ver como é a questão do meu cabelo grande, mas eu não voltaria a deixar ele crescer, não. E aí teve esse primeiro ano, né, que eu fiz essa promessa, cortei o meu cabelo só com a minha mãe pela primeira vez, mas eu ainda tinha que enfrentar, depois de retornar pra cá, o processo de cortar o meu cabelo com outra pessoa que não fosse ela, pros meses, anos seguintes, né? Porque eu não iria pro Brasil, não vou pro Brasil com a frequência de cortar um cabelo. Então, a primeira vez que eu, depois do meu retorno pra cá, dessas férias no Brasil, tive que cortar o meu cabelo com outra pessoa, foi assim... Foi muito estranho, eu me senti, não sei, esse processo de ir a uma barbearia, interagir com um cabeleireiro, cortando o seu cabelo e tal, tudo isso pra mim foi muito novo. Eu lembro que eu mostrei uma foto, né, de do corte que a minha mãe tinha feito mais recentemente, porque nem isso eu preciso falar pra ela, né? Eu já sento ali na cadeira e ela já sabe como cortar meu cabelo, obviamente. Mas até que deu certo, eu lembro que o primeiro corte eu gostei, ficou mais ou menos igual ao que minha mãe fazia, eu lembro que eu mandei foto pra ela e tal, ela aprovou. Até essas mínimas coisas, depois que a pessoa imigra ou passa um tempo longe da família, enfim, mora fora, até essas mínimas coisas têm um peso que, assim, eu não imaginava que tivesse. Vou fazer uma operação de troca de vaso de uma das nossas plantas e já deixei tudo preparado aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá. Esse é o vaso. É bem levinho, parece pesado, mas não é. Bom, eu vou primeiramente colocar essas pedrinhas aqui no fundo para ajudar a drenar um pouco a água que vai ficar no solo, já que esse vaso não tem escoamento. E aí também vou colocar essas aqui, essas menores, para complementar. Agora que eu vi que ela tava já criando raízes embaixo desse vaso de plástico, ó. Tô achando que é melhor cortar ele. Olha isso aqui. A planta pedindo socorro já.
Ok, eu tinha dado pausa na missão por 2 motivos. Primeiro, porque começou a chover. E segundo, porque eu não tinha terra suficiente. Então, tive que ir no mercado, comprar o restante de terra para completar o vaso. E a intenção é que ela fique subindo agora, agarrada nesse suporte. Gilmar Aziz presidir essa comissão da maneira como eles... Nossa, Gui limpou ontem os vidros aqui da janela da varanda e eu tenho a sensação que agora dá pra enxergar tudo em HD. E olha como tá ventando hoje. No meu último vídeo, onde eu falo um pouco sobre como foi a nossa saída do Brasil, por que a gente escolheu a Irlanda e todo esse processo da gente vir pra cá, eu acabei percebendo que naquele vídeo faltou eu dar alguns detalhes importantes ou algumas informações para complementar um pouco mais esse entendimento sobre o nosso processo de imigração pra cá. Então, eu resolvi fazer essa fala aqui só para ajudar um pouco mais na contextualização de algumas coisas que eu falei ou deixei de falar naquele vídeo. Então, uma das coisas que faltou eu mencionar é de onde a gente é no Brasil. Nós somos do Rio Grande do Norte. Gui, ele é do interior de uma cidade chamada Rafael Fernandes, e eu passei a minha vida toda morando com os meus pais até a minha adolescência numa cidade da região metropolitana chamada Macaíba, que fica próximo à capital do estado, Natal. Só que durante o nosso período de faculdade, tanto ele como eu, a gente passou a morar exatamente na capital, em Natal. E desde então a gente sempre viveu lá. A gente se conheceu em 2017, né, no período da faculdade e tal. Passamos a morar juntos em 2019, o que significa que atravessamos toda a pandemia morando juntos. Eu cheguei a mencionar isso rapidamente no outro vídeo. Até que em 2022, como eu falei lá, a gente se mudou pra cá. Uma outra coisa que eu sinto que eu deveria ter dito e não comentei foi que a gente trabalhava lá, né? Nós tínhamos os nossos empregos. Gui trabalhava como engenheiro eletricista e eu trabalhava como arquiteto / designer, e nós tínhamos os nossos empregos lá. Ele trabalhava de forma remota para uma empresa sediada em São Paulo e eu trabalhava presencial, como autônomo. E a decisão para vir para cá foi algo que teve um impacto também nesse sentido, né? Nos nossos empregos, como é que a gente ia fazer, a questão do pedido de demissão, principalmente no caso de Gui. No meu caso, para mim foi um pouco mais tranquilo me desvincular. E aí eu lembro que Gui, nesse processo de pedir demissão, eu lembro que quando ele foi falar com a chefe dele, ela apoiou ele bastante e falou para ele que sempre teve também um sonho de fazer esse intercâmbio, principalmente quando era mais nova, e que esse sonho para ela agora tinha ficado um pouco mais distante porque ela já tinha se tornado diretora dessa empresa, né, um cargo alto, já tinha constituído família, com filhos, casa lá, tudo no Brasil, tinha se estabelecido bastante, e que por isso o sonho tinha ficado um pouco mais distante para ela. Não que esses fatores sejam um impedimento para iniciar um intercâmbio, tanto é que a gente tem alguns amigos e amigas aqui que vêm desse contexto, vêm dessa realidade, mas eu acho que isso é um assunto para um outro vídeo. A gente conversou, realmente, poxa, quanto mais tempo a gente passa, quanto mais coisas a gente vai estabelecendo aqui, quanto mais raízes a gente vai colocando, parece que sempre ficando cada vez mais difícil essa possibilidade. Então, dentro das coisas assim que nos estimularam a vir, foi exatamente perceber o tempo correto de iniciar esse processo. Isso é muito individual, mas no nosso caso a gente sentiu que era aquele momento. Olhando um pouco para essa parte mais profissional da coisa, eu diria que a gente colocou como objetivo que quando a gente
viesse para cá, a gente iria buscar um emprego nas nossas respectivas áreas. Porque eu pensava assim, poxa, a gente já vai estar em um outro país, a gente já vai estar imerso em uma outra língua, em uma outra cultura, fisicamente lá, vivenciando uma outra realidade. Então eu vou tentar ao máximo fazer proveito dessa situação para conseguir um emprego na minha área, né? E Gui também com essa mesma mentalidade. E aí eu lembro que desde o Brasil, já nos meses de novembro e tal, do ano anterior ao que a gente veio pra cá, que a gente chegou aqui em março, eu lembro que a gente já começou a procurar emprego já desde lá. Eu lembro que eu apliquei para muitas vagas, mandei muitos currículos, chegava a receber respostas de e-mail, telefonemas, fazia algumas entrevistas online até, isso era bem surpreendente. Eu lembro que o primeiro telefonema que eu recebi, que eu ainda tava lá no Brasil, eu tava preparando o almoço, assim, num dia aleatório qualquer, recebi a ligação no meu telefone, um número muito estranho, um formato estranho, vários números. Eu não tinha me ligado, que poderia ser porque eu tava disparando vários e-mails com os meus contatos e tal. E aí, quando eu atendi, já era uma pessoa falando inglês. Eu demorei alguns segundos, fiquei um pouco surpreso, até que me toquei que já naquele momento já tava tendo algum retorno. Fiz entrevista online, inclusive, uma das entrevistas online que eu fiz quando ainda tava no Brasil foi da mesma empresa que eu trabalho até hoje, que foi a empresa que me deu o emprego assim que eu cheguei aqui. Eu acho que combinou um pouco da questão de, naquele ano, em 2022, aqui eles estavam precisando de muitos profissionais, porque a gente estava saindo da pandemia, né? Muitas empresas estavam paradas, elas estavam num processo de retomada das atividades e tal, muitas vagas abrindo. Acredito que teve um boom de procura por profissionais muito grande naquele ano. E aí, assim que eu cheguei aqui, né, em março, eu fiz entrevista presencial com eles, no mês seguinte eu já estava trabalhando com eles, em abril. Gui demorou um pouquinho mais, demorou alguns meses, acho que uns 3, 4 meses, mas nesse processo de entrevistas, de currículos, ele também conseguiu uma vaga na área dele, que foi uma felicidade muito grande, né? Eu sinto que até aquele momento eu tinha conseguido o meu emprego, a gente estava muito feliz, mas até o momento dele conseguir o dele, a gente ainda estava na aflição, né? Porque nós dois viemos com os mesmos objetivos e a gente quer que dê certo para todo mundo. Mas apesar disso, nos nossos primeiros meses aqui, no nosso primeiro ano no geral, como a gente só fazia meio turno trabalhando, né, nesses nossos empregos oficiais, a gente precisava complementar a renda, e aí a gente chegou a trabalhar como tudo que vocês possam imaginar, como garçom, como barista, como bartender, algumas coisas assim bem aleatórias em eventos, como assistente de vendas, assistente de marcas, enfim, a gente chegou a fazer de tudo aqui. A gente chegou aqui como estudantes, né, sob um visto de estudante. Em seguida, após os 6 meses nesse visto, as empresas para as quais a gente trabalhava aplicaram para uma espécie de visto de trabalho temporário, que em seguida é substituído por um visto de trabalho oficial, tentando simplificar um pouco aqui para não ficar muito chato esse assunto de visto. Mas se vocês quiserem, eu também posso trazer um vídeo aqui falando sobre os tipos de visto, como é esse processo, como é que muda de um para o outro. E eu tava aqui pensando, eu acho que seria legal fazer o seguinte, então, deixa aqui nos comentários alguma pergunta ou alguma dúvida que você tenha a respeito do meu último vídeo e desse vídeo aqui, que eu vou separar as perguntas e faço um terceiro vídeo mais direcionado a exatamente aquilo que vocês querem saber. É gostoso. Vou colocar direto. Tá, então... Pegue mais. E aí, é bom? Uhum. Aveia. Não, aí você tem que me falar agora, não cancela. Cancela. Se você mandar, eu vou ficar com raiva. Vai, de novo. Essa aqui.
Pausar.